Bom pessoal, sou Otniel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. O ano de 2019 terminou, findou-se e foi um ano muito proveitoso. Pude ler vários livros, aprendi bastante coisas, assuntos diversos, temas diversos. E como sempre costumo fazer, eu gosto de escolher aqueles livros que mais me marcaram. E esse ano foi um ano difícil, porque eu fiz muitas leituras boas. E eu vou tentar aqui, de forma rápida, apresentar os livros que me marcaram nesse ano de 2019. Eu separei 10 títulos, o que torna ainda mais difícil, dentre 38 que eu pude ler. E o primeiro livro que eu vou estar compartilhando com vocês é Ídolos do Coração, Aprendendo a Desejar Somente a Deus, de Elyse Fitzpatrick. Esse livro aqui eu achei ele muito importante porque me ajudou a entender melhor como nossos corações eles são uma fábrica de ídolos, como nós fabricamos ídolos com facilidade. E a Elyse Fitzpatrick ela faz isso de forma muito pertinente, clara, objetiva. Ela esmiuça muito bem a ideia e o conceito de idolatria. O segundo livro, o qual também me marcou muito, foi Inteligência Humilhada, um livro de um autor brasileiro, Jonas Madureira, bastante conhecido já no nosso território, um livro denso. Eu fiz aqui poucas marcações de post-it, mas eu marquei muito, sublinhando, eu gosto de sublinhar e eu sublinhei. E o Jonas Madureira aqui, ele vai desenvolver esse conceito de inteligência humilhada, ele vai se basear em alguns autores, como Agostinho de Hipona, Anselmo de Cantuária, o João Calvino, Blaise Pascal e o Hermann Doyard. E o foco é mostrar que o homem humilde ele se ajoelha perante toda a verdade, conforme a citação que está aqui atrás. Ele vai desconstruir aquela ideia de que há uma separação entre razão e fé, e ele vai tratar isso em vários e vários assuntos teológicos, como a Teodiceia. Ele vai também abordar a questão do próprio teólogo, como muitos têm se distanciado de fazer a teologia mais próxima de Deus, assim, realmente conversando com Deus, relacionamento mais próximo mesmo, se relacionando com Deus como algo mais pessoal. Então, um livro que vale muito a pena, e também me marcou muito, Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. O outro livro foi Arminianismo, a Mecânica da Salvação, de Silas Daniel. Às vezes a gente ouve muito sobre calvinismo, sobre arminianismo. Eu costumo sempre dizer, nada melhor do que nós procurarmos conhecer o arminianismo, o calvinismo, com autores que são, digamos assim, proponentes dessas teorias. Então, o arminianismo, ele é um livro que vai apresentar 3 pontos. Ele vai trazer a questão histórica, de como se desenvolveu esse conceito de arminianismo, algumas controvérsias e tudo mais. Depois ele traz a parte teológica e, por fim, uma parte exegética. Então, se você quer conhecer mais o conceito de arminianismo, esse é um livro que eu indico e que me marcou muito, me ajudou a entender melhor o que é o arminianismo. Um outro livro é Cosmovisão, a história de um conceito, de David Naugler. Esse livro aqui ele é fantástico. O Naugler vai desenvolver aqui o conceito de cosmovisão. Não é a teoria de cosmovisão em si, mas é como o conceito de cosmovisão ele veio se desenvolvendo até os dias atuais. Ele vai transitar pela teologia, pela psicologia, pela sociologia, pelas ciências naturais, vários outros campos do saber, mostrando como em cada um deles a cosmovisão
se apresenta. E depois ele faz o que ele entende como cosmovisão, um livraço mesmo. Assim, um livro grosso, mas muito bom. Um outro livro é As Coisas da Terra, né, de Joy Rigney, né, que é considerado uma continuação do livro de John Piper, Em Busca de Deus. Aqui o Joy Rigney ele vai tentar mostrar, né, que não há uma dicotomia entre aproveitar as coisas celestes e as coisas terrenas, né? Ele vai trazer várias citações bíblicas mostrando como nós podemos desfrutar das coisas terrenas sem termos um peso em nossa consciência e glorificando a Deus. Esse livro vale muito a pena. Um outro livro também que me surpreendeu muito foi Deus na Era Secular. Também é um livraço de Timothy Keller, um autor já bastante conceituado. E o Timothy Keller ele vai trabalhar, né, a questão do ceticismo, como diz o subtítulo, como os céticos podem encontrar sentido no cristianismo. Ele vai mostrar como a religião, né, por mais que muitas pessoas disseram que ela ia se acabar, ela não acabou. Ele vai mostrar como, de fato, a religião ela proporciona alguns elementos que são importantes e imprescindíveis para o ser humano, como a questão do sentido, da moralidade, da identidade, da justiça, tudo isso elementos proporcionados pela religião. E, por fim, ele vai mostrar como o cristianismo, dentre todas as religiões, ele é, digamos assim, peculiar, ele é exclusivo, né? Porque o cristianismo ele apresenta elementos que só o cristianismo apresenta. Então, Deus na Era Secular é um livro que vale muito a pena. Um outro livro, agora não cristão, é Tolos, Fraudes e Militantes, de Roger Scruton, Pensadores da Nova Esquerda. Isso aqui é como se fosse uma continuação, né, de um livro anterior que ele escreveu. Eu não li o livro anterior, mas ele vai fazer uma crítica aos principais teóricos atuais da esquerda, como Hobsbawm, Thompson, que são vinculados ali à Grã-Bretanha, a autores americanos ou dos Estados Unidos, como Galbraith e Dworkin, a franceses como Sartre e Foucault, alemães e também outros franceses como Althusser, Lacan, Deleuze. E aí ele vai mostrar como esses autores eles se posicionam na contemporaneidade e vai tecer uma crítica a cada um deles, inclusive também o Slavoj Žižek. Um outro livro também é A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, de Nancy Pearce e Charles Taxton. Eles vão fazer aqui uma abordagem descritiva, uma abordagem histórica, como não há um conflito, né, entre ciência e fé. Eles vão desde a origem, como o cristianismo influenciou o surgimento da ciência, eles vão passar pelas revoluções científicas, pela questão da influência da matemática, da biologia, da física quântica, e como tudo isso se relaciona com a fé cristã, um livro que vale muito a pena. E um clássico, né, da literatura russa e mundial é Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Isso aqui foi o volume 1, né, que eu li em 2019, pretendo ler o volume 2 agora em 2020, mas é um livro fantástico, né? Nós vamos conhecer um pouco como é que era a relação da família Karamazov, as personalidades. É um livro que é muito profundo, inclusive, no que diz respeito às questões psicológicas, né? Por isso que muitos autores acabam fazendo algumas análises psicológicas das obras de Dostoiévski e especificamente dos irmãos Karamazov. E por fim, um livro que eu li, né, Ciência, Religião e Naturalismo, de Alvin Plantinga. Aqui o Plantinga ele vai mostrar que não existe um conflito real entre fé e ciência. Muito pelo contrário, o conflito real que existe é entre naturalismo e ciência. E aqui é um livro que exige um pouco de leitura, né, porque o Plantinga ele é filósofo e ele transita muito
pela filosofia e por várias teorias. Então esses foram os 10 livros que eu li em 2019, né, e eu compartilhei alguns deles com vocês ao longo do ano, e cada um deles me marcou de uma forma significativa. Fiz aí um resumo um pouco rápido, não revisei cada um deles, mas essas foram as minhas leituras de 2019. Espero que as suas também possam ter sido proveitosas, né? Esses foram os meus melhores livros que eu li em 2019. Então até o próximo vídeo.